E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, mais que abençoada, dia 13 de julho de 2009, uma segunda-feira. Abrem Apocalipse 18. Apocalipse capítulo 18, a partir do versículo 13, nesta manhã. O tema é Apocalipse 18 e o título Estudo do Apocalipse, parte 36. Nesta manhã nós fecharemos mais um capítulo aí do livro de Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo de número 13, que diz assim: E cinamomo e amomo, e perfume, mirra, incenso, e vinho e azeite, flor de farinha e trigo, e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias, de cavalos e de carros e de corpos, e de almas de homens, e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando até aqui, em nome do Senhor Jesus. Esta manhã nós vamos fechar o capítulo 18 de Apocalipse. E quem não sabe, ou de repente não ouviu a primeira parte, o capítulo 18 fala da parte referente à Babilônia no sentido político e comercial. O 17 e o 18 falam, na verdade, de duas Babilônias. Uma Babilônia no sentido religioso e uma Babilônia, que é o do 18, que na verdade é o sentido político e também comercial, que envolve a plenitude do império do anticristo. Na verdade, a plenitude do império do anticristo é justamente visto nessas duas Babilônias, nesses dois sistemas, porque o anticristo, você deve lembrar, ele é uma cópia do Cristo. Então, na verdade, o império dele é uma imitação do que será, na verdade, o reino de Cristo no milênio, que vai acontecer no capítulo 19. Então, quando nós pegamos aqui esse capítulo 18, nós estamos vendo o final de Babilônia. A queda da Babilônia, a queda do império do anticristo. E o anticristo, ele vai ter o seu império sucumbindo no momento em que Cristo voltar. Mas aqui já está mostrando justamente o que é a queda de acordo com as pragas que serão desencadeadas sobre o seu império durante justamente a praga que vai vir em cima das taças, em cima dos juízos que Deus colocará e derramará sobre a terra. Por isso que, na verdade, quando nós lemos o capítulo 18, nós estamos diante de um quadro de um império em decadência. O império que enganou e vai enganar o mundo e que, na verdade, há de sucumbir. Por isso que aqui no capítulo de número 13, nós entramos na sequência, quando fala o quê? Que todo aquele luxo, toda aquela pompa do império do anticristo, ele vai sucumbir. Aqui no capítulo de número 18, no versículo de número 13, quando nós temos, na verdade, essa visão, e diz assim: e cinamomo e amomo e perfume, mirra e incenso, isso aqui refere-se às diversas especiarias que você tinha naquela época, que era comercializado naquela época. Essas especiarias que eram, na verdade, o fruto de tudo aquilo que entrava e vai entrar financeiramente. Porque nós trabalhamos aqui num sentido amplo, não somente do futuro, mas também do passado. Aí quando você fala cinamomo, cinamomo é o mesmo que canela de cheiro. O mesmo que canela de cheiro. E amomo, outro tipo de especiaria, outro tipo de cheiro que também era comercializado. É como se você pegasse hoje, no tempo atual, várias marcas de perfumes famosos, vários elementos que são comercializados. Aqui fala do vinho, do azeite e da flor de farinha, porque o vinho, de fator muito importante, o azeite, a flor de farinha, trigo. Quando fala cavalgaduras, os diversos tipos de cavalos da época, ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros, de corpos e de almas, que na verdade se refere ao comércio escravo, porque esse contexto aqui, ele está dentro do padrão de Roma, porque Roma também foi uma Babilônia. Na verdade, você tem aquela época o comércio escravo. Aqui também diz: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Ou seja, Babilônia vai perder tudo isso.
e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Ou seja, o império de Babilônia vai entrar em decadência, e os mercadores destas coisas que com elas se enriqueceram, aqui diz, estarão de longe, pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Se você percebe ou se você lembra, nos capítulos anteriores, nós vimos que as últimas 7 taças da ira de Deus foram derramadas justamente sobre o império da besta. E o império da besta entrará em decadência, porque o império da besta, a Babilônia do fim, é o exemplo da Babilônia do passado, aquela mesma Babilônia do Nabucodonosor, todos os outros impérios e também o último, que foi o Império Romano. E mais o império que estará em desenvolvimento, que é o império do anticristo. Na verdade, na visão de Daniel, na estátua de Daniel, você tem toda a estátua sendo o prolongamento desses reinos na terra. Aquela estátua, na verdade, era e foi e sempre será o prolongamento dos reinos da terra. Mas no final do período final, desce uma grande pedra do céu que esmaga aos pés daquela estátua, porque os pés simbolizam justamente o império do anticristo durante os últimos 7 anos da chamada grande tribulação. E é isso, querido, que nesta manhã você deve entender. Toda a Babilônia será destruída, todo o império contrário a Deus sempre foi e sempre será destruído, como na sua vida também. Não tenha medo de nada, não fique escondido e não se esconda de nada. Pelo contrário, saiba que Deus sempre fará justiça na sua vida, Deus sempre fará cair a Babilônia na sua vida, que é contrário a tudo aquilo que Deus já planejou para você. Nesta manhã, a Babilônia está caindo e nós estamos estudando isso, porque é prenúncio da vinda do reino de Cristo e da era chamada era milenial. Tema Apocalipse 18, título Estudo do Apocalipse, parte 36. Em primeiro lugar, na nossa divisão, a partir do versículo 16, você verifica aqui nesta manhã. No versículo 16, nós aprendemos, nesse bloquinho, que os mercadores ficarão de longe. Por que os mercadores ficam de longe? Porque, na verdade, são aqueles que comercializavam, são aqueles que faziam a barganha e vão fazer e fazem a barganha com o sistema do anticristo, que é um sistema contrário às coisas referentes a Deus. Vamos conferir aqui no versículo 16, diz assim: e dizendo, ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Olha só, eles ficam de longe, os mercadores ficam de longe, sabe por quê? Porque eles estão vendo o declínio da Babilônia, o abandono dos reis é certo, e a lamentação virá logo no versículo de número 18, nós vamos ver mais à frente. Mas o certo é, todo o sistema do anticristo, todo o império da Babilônia vai entrar em decadência. Quando aqui diz que era a grande cidade, porque é o grande centro político e financeiro e religioso. É lógico que nós estamos falando do império, porque na verdade nós teremos aí pelo menos umas 3 capitais que serão importantes na época da grande tribulação. Nós já falamos, Jerusalém, Roma e a própria Babilônia. Então, na verdade, aqui quando tem a queda, isso simboliza que o juízo de Deus estará sendo derramado sobre aquela cidade, sobre o império da besta, como é um paralelo ao império romano que foi destruído também. Agora, você fazendo aquela ligação, você lembra que quando o império romano ele foi destruído, e surgiram as nações consideradas modernas, aquele poder que era político passou a ser religioso e foi entregue, você sabe, à igreja romana. Esse poder da igreja romana, ele vem desenvolvendo através dos séculos e será reentregue nas mãos justamente do último imperador humano, ainda que seja um humano entre aspas, que é o filho do diabo. Esse império será passado ao anticristo, porque o anticristo é o símbolo dos imperadores romanos,
dos imperadores persas, gregos, dos imperadores babilônios e etc. Sempre você terá esse imperador do passado, que era o imperador romano e que caiu, e a destruição veio sobre a cidade de Roma. Da mesma forma virá sobre o reino da besta. Aqui no 17 diz: e todo piloto e todo que navega em naus o mesmo que navios ou embarcações, e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Aí você entende por que eles ficaram de longe. Eles ficam de longe porque eles não querem mais ficar perto de Babilônia, porque Babilônia está em decadência, querido. Nessa época está findando o império do anticristo. As pragas das últimas 7 taças, as salvas cheias da ira de Deus, foram e serão derramadas sobre o império da besta, e aqueles que comercializavam ficarão de longe. Abandonando os reis abandonarão o anticristo nesse sentido de quê? De comércio. E a lamentação dos povos acontecerá no 18. E vendo o fumo do seu incêndio, a fumaça, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? Qual é a interrogação aqui? A lamentação dos povos que se prostituíram e se prostituirão e comercializarão justamente com esse império da besta, porque vai haver um domínio mundial. Isso se refere, sabe a quê? Esse ponto aqui está se referindo à unificação da área financeira. Você já sabe que está havendo unificação dos bancos, você sabe que está havendo unificação da moeda, a unificação dos países, o bloco ali da União Europeia e outras coisas mais. E na verdade tudo isso é o prenúncio para o início do império do anticristo que há de acontecer na terra. Mas aqui diz, querido, que isso tudo vai ter um julgamento preciso. Aqui diz que todo esse sistema contrário vai ter a sua queda, e nós aprendemos nesta manhã que essa queda há de acontecer. Essa queda vai acontecer no momento em que o Senhor Jesus estiver preparando para o seu retorno à terra. E você nesta manhã não fique preocupado, não fique preocupada. De repente você está esquentando a sua cabeça com coisas banais, coisas pequenas. Eu te digo por quê? Porque o diabo ele quer tirar a sua atenção. O diabo não quer que você entenda essas coisas. O diabo não quer que você saiba que em primeiro lugar você deve buscar o reino de Deus. Porque toda a crise que você enfrenta, querido, toda a oposição que você enfrenta hoje é a influência já do anticristo nas nossas vidas. Porque tudo aquilo que se opõe a Deus, que se opõe a Cristo, que se opõe às coisas do verdadeiro Deus, é o sistema do anticristo. Mas você não está nesse sistema e, portanto, nesta manhã saiba, a sua crise pode ser grande, ela pode ser enorme, mas saiba, maior do que a sua crise, maior do que os seus problemas, será a mão de Deus para te livrar, te guardar e te proteger nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tema Apocalipse 18, título Estudo do Apocalipse, parte 36. Em segundo lugar, nesta manhã, a partir do versículo de número 19, você tem ali o seguinte ponto marcante: os justos se alegrarão. Veja bem, os justos se alegrarão. Por que os justos vão se alegrar? Porque o império da besta, que é justamente a oposição, vai cair. Quando cai o império da besta, é sinal de que Cristo estará voltando. Por isso que justamente ele vai reunir os seus exércitos para cercarem Jerusalém e para a grande batalha, que é a chamada Batalha do Armagedon. Versículo de número 19, os justos se alegrarão. Diz assim: e lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora ela foi assolada. Aqui você vê que automaticamente a besta vai ter uma grande perda. O império do anticristo vai sofrer uma grande perda. Aqui no 19, no versículo 19, você vê o luto. Por que o luto? Quando você fala que lançaram pó sobre a sua cabeça, quando você pega na antiguidade aquela questão de rasgar as vestes, jogar terra na cabeça, se deitar no chão, era sinal de pranto, de dor, de luto, de tristeza. Então,
Esses que estão fazendo isso são aqueles que tinham compactuado e vão compactuar com o império do anticristo, que vendo a decadência, vendo que tudo aquilo acaba, eles vão se entristecer. Mas à medida que eles ficam tristes, você vai ter uma outra parcela que vai ficar alegre. Porque sempre que o ímpio domina, já diz lá em Provérbios, o povo geme. Mas quando o ímpio ele é abatido, o povo se alegra. Por isso que quando o Império Romano foi abatido, aqueles que tinham aquelas alianças com o Império Romano, eles ficaram tristes. Mas os cristãos daquela época se alegraram. Porque, na verdade, o povo de Deus deixou de ser oprimido quando o Império Romano acabou. Não será diferente? Aqui no 20 diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aqui se refere, sabe ao quê? Sabe o que está falando aqui? No 19 fala do luto, né? No 20 fala que Deus vai julgar os ímpios. E vai haver alegria no céu, por quê? Porque na verdade isso simboliza quem? Todos aqueles que foram martirizados pelo império do anticristo. Todos aqueles que sofreram, todos aqueles que passaram pela terra foram os do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos dias atuais. Todos que sofrem e sofreram e sofrerão nas mãos do império do anticristo. Todos esses vão estar olhando e se alegrando, sabendo que o juízo está próximo, sabendo que a punição está próxima. Diz no 21, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Olha só, presta atenção, quando você pega aqui o versículo 21, um grande anjo, ele joga uma grande pedra. Essa grande pedra que é chamada mó é a pedra do moinho. Então quando ele joga essa pedra enorme, você vê aqui que ele lança no mar, simbolizando o quê? Que o império será destruído, Babilônia irá cair, até porque o mar significa povos, nações, você sabe disso, nós já falamos disso. Então, na verdade, essa pedra simboliza o quê? Uma grande pedra que cai sobre o império da Babilônia. E essa pedra diz que é uma pedra de mó. E quando essa pedra cair, a cidade é destruída e jamais será achada. Mas, na verdade, essa grande pedra será o reino de Cristo que está sendo anunciado. Porque o juízo de Babilônia será com uma grande pedra. O juízo da Babilônia será com a destruição que virá dos céus, mas essa destruição será a volta de Cristo que virá no capítulo 19, nós veremos na próxima pregação. Mas uma coisa é certa, no momento em que Deus diz que chegou o momento, saiba, toda atuação do diabo ela cai por terra, como também nas nossas vidas é assim. Babilônia se levanta, o inimigo se levanta, ele sempre quer colocar você para baixo, ele sempre quer te destruir. E há momentos que você fala, meu Deus, será que não vai haver fim? Vai sim. Vai, porque Deus ele vela sobre a sua palavra para cumprir, querido. Assim como Deus vai destruir o império do anticristo, assim também nesta manhã Deus lança uma grande pedra, uma pedra para acabar com esse teu problema, com essa tua crise, com essa perseguição, porque assim como Deus no passado e no presente e no futuro ele fará na tua vida agora para te dar um grande livramento e destruir a Babilônia da sua vida. Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel e perfeito. Tem Apocalipse 18, o título Estudo do Apocalipse, parte 36, versículo 22. Babilônia será aniquilada. Aqui vai ser o pó do pó. E essa destruição você vai trabalhar paralela com o capítulo 19, que é a retorno de Cristo, e Cristo vai voltar. Veja no 22. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos, e de frauteiros e de trombeteiros, nenhum artífice de alguma arte, de arte alguma, se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. Esse ruído da mó é de trabalho, de indústria, de comércio, que a mó, na época, era a pedra principal para girar o moinho, para justamente executar o trabalho. Aqui, na verdade, no 22,
nós vemos a última parte desse capítulo, que é a Babilônia sendo totalmente aniquilada. O 22 mostra justamente o fim da prosperidade de Babilônia. Não tem mais música, não tem mais harpa, não tem mais flauta, não tem mais trombeta, não tem mais nada. Ali está justamente sendo aniquilada aquele poder, aquele império, e não haverá mais ruído de nada, porque voltará a ser somente escombros. Versículo 23 diz: e luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Vamos entender aqui, quando você fala luz de candeia, é a luz antiga, a luz do lampião, luz da lamparina, mas atualmente se você pegar uma grande metrópole, uma cidade grande, uma cidade luminosa, você sabe o que eu estou querendo dizer, você não vê aquele resplandecer, você vê aquela luz de longe, porque as luzes fazem de uma cidade grande, ela ser muito, como dizer assim, chamativa. A visão de uma cidade grande é clara, é luminosa. Assim também era a Babilônia e será na época futura. Babilônia será muito grande, uma grande potência, uma cidade iluminada. Só que aqui diz que essa luminosidade será abalada e essa luz vai ser transformada em trevas. Aqui diz não vai ter mais a voz de esposo e esposa, porque a esposa aqui, na verdade, é a cidade, e o esposo é o anticristo. É um paralelo ao que você tem, né? Porque se você pega no nosso contexto, isso aqui é uma imitação de Cristo. O esposo é o Cristo e a esposa é a igreja num sentido. Mas a esposa do Cristo é a cidade de Jerusalém. Certo? Então aqui é paralelo, porque você tem o esposo anticristo e a esposa que era justamente Babilônia. Só que aqui mostra que Babilônia será abatida, não mais em ti se ouvirá. Olha só, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Justamente todo o comércio que acontece vai acontecer no fim também. Os mercadores grandes da terra, quer dizer, os grandes líderes mundiais, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias, ou seja, virá o juízo de Babilônia e o império vai cair. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Vamos fechar isso aqui? Veja bem, no 23 você já viu, é um casamento, é uma imitação de Cristo, o noivo e a noiva. No 24, o símbolo da perseguição através dos séculos. Sabe por quê? Vamos entender. Quando chega no 19, Jesus está prestes a voltar. Então é o fim dos fins aqui. Aqui é para acabar com tudo, porque Jesus vai voltar para justamente plantar o reino dele. E depois que Jesus botar o pé na terra, acabou, não tem mais nada. Porque do milênio você entra para a eternidade, da eternidade aí já não tem mais nada. Então o fim da maldade na terra, no sentido de domínio, está aqui. Por isso que fala que nela, o que na Babilônia, que é o sistema oposto, o sangue dos profetas e dos santos e de todos que foram mortos na terra. Sabe por quê? Porque sempre que existiu perseguição sobre aqueles que são de Deus, desde o primeiro, desde o sangue de Abel, o justo, que foi derramado, até o último que será, aqui nesse momento a punição virá, porque na verdade Deus estará colocando em sentença não somente a Babilônia da época, não somente o sistema da época, mas também todo o sistema contrário a Deus através dos séculos. A perseguição que foi antes, a perseguição que foi no período da lei, a perseguição no período do Império Romano, a perseguição no período de Hitler, a perseguição que haverá durante a tribulação, na grande tribulação, ou seja, todo o sangue derramado inocente, todos aqueles que morreram como mártires, todos aqueles que esperam até hoje na eternidade, num plano divino humano, trabalhando os dois juntos, que esperam por justiça. A justiça de Deus acontecerá nesse exato momento, como na tua vida. Se você espera a justiça de Deus, saiba, há um momento determinado, porque diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nesse exato momento, o império do anticristo será aniquilado, será julgado, e o sangue dos profetas e dos santos e dos mártires serão justamente julgados naquele momento, quando Jesus estará prestes a voltar para aniquilar o império do anticristo e estabelecer na terra o seu milênio. E é isso que você deve estar olhando nessa manhã. Não olhe para a crise, não olhe para o problema, porque ainda que se levante a grande Babilônia
Babilônia na sua vida, saiba, o Cristo vai voltar para destruir o mal e transformar, como nesta manhã, ele aniquila o mal, ele te dá vitória, ele prospera a tua vida, mas saiba, isso é quando você caminha pela palavra de Deus, caminha pela sua fé para compreender que Deus é maravilhoso e que a vitória é grande, em nome de Jesus, porque assim diz a palavra, assim eu creio e assim será em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, que Deus te abençoe.